Segunda carta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós iremos fazer a leitura do versículo 7 ao versículo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Peça para que o Senhor fale ao seu coração. Que não seja apenas as palavras de um homem, mas que seja a palavra de Deus pela instrumentalidade humana, falando ao meu e ao seu coração, pela graça de Cristo, no poder do Espírito e para a glória do seu nome. Pai bondoso, nós estamos diante da tua palavra, e não há nenhum dispositivo armado, nenhuma bomba que seja mais poderosa do que a tua palavra, sendo pregada no poder do Espírito aos nossos corações. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor use-nos como instrumentos, abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 12 começa com uma descrição da revelação de um homem. O apóstolo Paulo é retórico ao dizer: houve um homem, se no corpo ou fora dele, eu não sei, mas que foi assunto até o terceiro céu. E lá ele recebeu visões gloriosíssimas, das quais ele se sente privado em compartilhar. Só que logo na sequência, esse homem retórico, esse famoso eu lírico, que não tem nome, não tem forma, ele se personaliza em Paulo, porque se você observar, no versículo 7, ele diz: e para que não me ensoberbecesse. Agora a retórica cai por terra e ele se denuncia como sendo este homem. Não é mais aquele homem, este homem, mas é este homem aqui. Aquela revelação então poderia trazer ao coração dele disposições altivistas. Ele poderia achar que era talvez melhor que os demais. Afinal de contas, nem todos os réis mortais receberam de Deus a graça de compartilhar ainda neste mundo das benesses celestiais. Isso é um privilégio que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e que certamente nós aqui haveremos de morrer e não nesta vida partilharemos destas visões. Mas certamente há algo que consola o meu coração. É que aquilo que o apóstolo Paulo viu privativamente e em partes nesta sua experiência gloriosa, todos nós veremos face a face no dia final. Ora, nós estamos aqui apenas lendo o registro parcial e privativo de um homem, mas vai chegar o dia que aquilo que Paulo viu, ainda que parcialmente e privativamente, será uma realidade diante de todos os nossos olhos. Nós veremos a Cristo e seremos também, como Paulo, assuntos à presença de Deus e desfrutaremos das glórias eternais. Não apenas veremos, mas desfrutaremos da glória do Senhor. O que Paulo vislumbrou, eu fico imaginando, é alguém que olha pela fresta de uma porta, quem olha pela brecha de uma janela. Mas nós um dia, assim como Paulo já agora experimenta deste gozo, nós também um dia experimentaremos. Não ficaremos apenas espiando da janela, mas estaremos diante do nosso Cristo. E há uma promessa que diz que agora nós vemos em parte, mas então chegará o dia que o veremos face a face.
O privilégio outrora de Paulo é um privilégio de cada cristão. Repito dizendo que aqui nem todos provaremos deste antegozo, desta visão gloriosa nesta terra. Mas certamente o faremos quando cruzarmos o Jordão e nos encontrarmos com o nosso Cristo. A visão de Paulo, àquela altura, era privativa, mas será pública para todo santo e fiel em Cristo Jesus. Então, tendo essa visão, ele faz uma declaração de como Deus resolve tratar com o seu coração, a fim de que ele não se soberbecesse diante do retrato glorioso que pousou diante dos seus olhos. Mas esse texto, meus irmãos, nos ensina algumas gloriosas verdades, e eu queria destacá-las apenas como enunciados. Eu não tenho pregado sermões como no domingo, mas eu quero, na forma de enunciados, lançar algumas lições e princípios que você deve colocar no coração, não apenas no bolso, mas no coração, e voltar para casa desejando por vivê-los. O apóstolo Paulo, então, ele fala que foi posto um espinho na carne. Há uma discussão enorme teológica acerca do que seria esse espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que era a perseguição judaica, e que ele se via sempre no cerco dos seus compatriotas, mas visto como inimigo dos tais. Outros dizem que era talvez um problema de visão, porque na sua primeira carta, que na verdade é a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, eu sei que vocês, se pudessem, me dariam os seus próprios olhos. Outros dizem que era uma tentação específica ou coisa dessa natureza. Seja lá como for, o que nós precisamos entender, antes de entender o que era esse bendito espinho, é qual é a sua origem, de onde ele vem. Veja, eu não acho que era nenhuma tentação, porque a finalidade da tentação é nos levar à queda e ao pecado. E segundo o texto, a espetada que ele levava por esse espinho o tornava mais crente, mais humilde, menos soberbo e mais parecido com Jesus. E eu não acho que está no plano de Satanás qualquer intento de levar-nos a uma vida mais piedosa, mais santa, mais humilde e menos altiva. Eu não acho que Satanás tem isso no plano diretor de trabalho dele. Logo, não acredito que a origem desse espinho seja satânica. Se ela não vem de Satanás, então qual é a origem do espinho que fere Paulo? Me parece que esse espinho ele tem uma natureza divina. Ele sentia, veja, quando ele fala de um mensageiro de Satanás, entenda isso de forma metafórica. Ele diz, é como se eu estivesse sendo esbofeteado por Satanás. Aquilo lhe importunava. Ele descreve algo que era agonizante e que era de natureza espiritual. Seja lá como for, ele diz que aquilo incomodava e incomodava muito. Eu não quero ousar deduzir que esse espinho era isto ou aquilo. Eu acho que não me cabe. Deus não nos deu o luxo de concluir a pergunta que todos fazem retoricamente, mas nunca respondem que espinho era esse. Mas o que sabemos é que a origem desse espinho levou Paulo a um fim mais piedoso. E eu quero fazer alguns destaques a partir disso. O primeiro deles é o fato de que Paulo era um homem de Deus, servo de Deus, piedoso, crente no Senhor Jesus. Mas ele não estava imune das tendências pecaminosas que todos nós partilhamos. Veja, ele é crente. Tem alguém crente aqui nesse texto? É Paulo, meu amigo. Ele acabara de receber revelações maravilhosas. O camarada que experimentou algo inédito. Mas quando ele termina e sai da antessala celestial, é necessário uma intervenção da graça no seu coração para que ele se mantivesse humilde. De modo, meus irmãos, que nós precisamos lembrar do que ele mesmo escreveu. Na realidade da vida cristã, as nossas glórias se tornariam em grandes derrotas se não fossem os frenos e os freios da graça de Deus. Aquilo que Deus impõe a nós, às vezes na forma até mesmo de sofrimento, para manter o nosso coração no lugar. É importante que lembremos que até mesmo a glória de Deus pode servir para motivo de vanglória. É possível eu fazer deste púlpito, da pregação e do ministério um trampolim para a exibição e glória do meu próprio nome.
Era possível que Paulo fizesse da glória de Cristo motivo para a sua própria vanglória. Você percebe como o nosso coração é ruim e como nós precisamos ser espetados continuamente pela graça? Um homem crente como Paulo, tendo desfrutado do glamour celestial, agora diz assim: eu estou sendo espetado para que o meu coração não se ensoberbeça. Há uma tendência no coração de todos nós ao pecado. Então não ache, meu querido irmão, que você é um excelente crente e que você participa de todos os encontros de oração e assiduamente você frequenta todos os cultos e você é associado a todos os ministérios e que por essa razão você está livre. Não! O seu coração e o meu coração operam contra Deus e a sua vontade. O apóstolo Paulo era um fiel servo de Deus, mas não escapou da tendência infame de um coração pecador. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade que eu queria destacar é como Deus se vale do sofrimento humano para nos tornar mais parecidos com o novo homem, que é Jesus. Se era problema de saúde, se era importunação por perseguição, pouco importa. O que sabemos é que aquilo fazia Paulo sofrer. Se a origem do espinho é divina, entenda, como na pedagogia divina, o sofrimento está lá, como uma das ferramentas que comumente ele usa para nos talhar e nos tornar mais parecidos com o novo homem, a saber, Jesus Cristo. Paulo está lá e o talhador divino está usando do sofrimento que o agonizava para torná-lo mais parecido com Jesus. Ele fez isso ao longo de toda a história e continuará fazendo até o glorioso dia em que não precisaremos mais sofrer para sermos semelhantes a Cristo. A Bíblia diz, 1 João fala isso, que então quando Ele se revelar, então seremos como Ele é. E Deus não precisará mais se valer da instrumentalidade do sofrimento para nos tornar mais parecidos com Cristo, porque seremos como Ele é. Mas até lá, o Senhor nos espetará muitas vezes. E benditas são as espetadas que vêm das mãos de Deus. Benditos são os sofrimentos usados por Deus para nos tornar mais parecidos com Cristo e para nos esticar à medida do varão perfeito. Benditos são esses sofrimentos que o próprio Deus nos conduz a passar, para que então sejamos mais parecidos com Ele e mais amoldados à sua própria vontade. Deus usa, Deus usou e Deus usará até o dia final o sofrimento como instrumento pedagógico para nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Terceiro, é preciso que entendamos que nem toda oração será respondida conforme os desejos do nosso coração, ainda que essas orações sejam boas e sinceras. A gente está aqui orando e a gente precisa entender isso. Paulo, repito, é Paulo, ele está dizendo assim: eu orei 3 vezes. Para um judeu, meu amigo, orar 3 vezes, havia uma tradição, eu li em certa ocasião, algo que dizia o seguinte: o judeu que era mais ou menos duvidoso, ainda repetia a sua oração 2 vezes. Quando era a 3ª vez, um bom judeu piedoso, se visse um outro judeu orando a 3ª vez a mesma coisa, dizia que ele estava tratando Deus como um velhaco, alguém que não paga a sua dívida, a sua conta. Veja quanto aquilo agonizava Paulo. Ele orou, e o texto é detalhista, ele orou 3 vezes. 3 vezes. Qual foi a resposta que Deus deu para ele? Não vou tirar esse espinho, vou te dar graça. Percebe que o Senhor não está respondendo à oração de Paulo tal como ele talvez desejasse? Talvez ele quisesse que o Senhor abrisse os céus e dissesse assim: ok, meu servo, qual é o teu espinho? São os judeus? Vou exterminar todos eles. É problema de saúde? Toma cura. É o quê? O que está acontecendo? Deus não faz isso. Porque nem sempre Deus responde às nossas orações conforme desejamos. Porque quem é Deus é Ele, não nós. Se Deus tivesse que obedecer todos os comandos de desejo do nosso coração, o Deus seríamos nós mesmos e não Ele. É importante que entendamos isso. 4º lugar, eu queria dizer que dentro da dimensão da providência divina, esses espinhos que nos ferem são também espinhos que nos curam. Isso parece paradoxal, mas veja,
Se por um lado Paulo estava sofrendo, porque estava sendo espetado, por outro lado ele estava sendo curado de uma mazela do coração. Os espinhos que nos ferem são também os espinhos que Deus na sua providência usa para nos curar. O sofrimento que muitas vezes nos atormenta é o mesmo sofrimento que Deus usa para nos santificar e nos quebrantar. A dor que muitas vezes nos angustia é a mesma dor que Deus usa para trazer glória ao seu nome e vitória sobre o seu povo. Isso é paradoxal, mas não foi assim na cruz? Como foi que Deus se valeu da dor para trazer cura? Veja, parece que esse é o modelo de Deus. Aquilo que fere também cura, porque a cruz foi o lugar em que Cristo, ao mesmo tempo que foi ferido, curou. O seu sofrimento nos trouxe paz, as suas chagas trouxeram sanidade para a nossa alma, algo que fere e cura ao mesmo tempo. Quinto, queria que você entendesse que Deus tem uma medida suficiente de graça para cada medida desconfortante de dor da nossa vida. O Senhor não removeu o espinho de Paulo, mas Ele deu uma resposta gloriosa, dizendo assim: olha, não vou te dar o alívio circunstancial do espinho, mas vou te dar suficientemente graça para você conviver com o espinho e a viver além do espinho. A graça de Deus é suficientemente poderosa para nos abastecer, e Deus tem sempre uma medida certa de graça, que é proporcional a cada medida de dor que vem sobre a nossa vida. De modo que eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão, na vida desse lado de cá, não vão faltar espetadas, não vão faltar dores, não vão faltar aflições, tormentos, angústias, perseguições. Ele descreve tudo isso, mas também não vai faltar graça. Não vai faltar conforto dos céus, consolo da parte de Deus. A graça suficiente de Deus é abastecedora e proporcionalmente suficiente às medidas de dor que cobrem a nossa vida. Por fim, Deus sempre conduz nossas vidas entre espinho e graça. Graça e espinho. Ambos fazem parte da sua providência para nos ensinar a viver mais piedosamente e para o louvor da sua glória. Não espere outra coisa, meu irmão. A vida cristã é uma peregrinação entre espinhos e graça. Você sabe disso. É graça e espinho. E depois de novo, espinho e graça. Aí depois é graça e espinho. A gente vai chegar do outro lado do Jordão com os pés bem furados. Algumas marcas de sangue ainda vão estar lá. Mas quando aquele dia chegar, ouviremos do nosso bom Pai: agora coloquem os pés para cima. Haverá bálsamo para curar todas as feridas, as chagas, as dores, porque as primeiras coisas passarão e já não haverão mais espinhos. Estaremos diante da rosa de Saron, que não nos fere mais. A dor já não existirá. Estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. E a história não será mais de espinho e graça. Será de graça sobre graça. Graça sobre graça. Até o dia que então estaremos eternamente com Ele. O dia sem fim. Que essa palavra entre no seu coração. Você que está sendo espetado. Se você está sendo espetado pelo Senhor, Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, os espinhos, uma vez confirmada, possui perseverança. A perseverança precisa ter ação completa, não interrompa o processo, para que então você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente, ou seja, mais parecido com Jesus. Não tem outra, o varão perfeito, em nada deficiente, o padrão não é outro senão Jesus. Ele vai usar as vias espinhosas, Ele já tem usado para trazer cura e glória ao seu nome. Mas fique tranquilo, o espinho que machuca nas mãos de Deus é o mesmo espinho que cura nas mãos de Deus. Amém?